Pega aqui quando eu fiquei indignado que a maioria desses jogadores que fizeram uma vergonha na terça-feira tiveram a oportunidade de voltar. Terça não, quarta, né? O jogo foi quarta? Quarta. Tiveram a oportunidade de voltar para fazer mais uma vergonha hoje. Que não é possível esse elenco não estar rachado. Que não é possível esses caras estar correndo. Você vê na atitude de um erro de um colega como é que o outro reage. Tá visível, gente. E aí, o problema é que, para mim, quem rachou esse elenco vai continuar lá. Esse tipo de gol, esse tipo de virada é de quem quer cair para a segunda divisão, gente. É a cartilha. Nós temos experiência de causa. Nós estamos nesse negócio aqui há muito tempo. Eu tenho um canal há 5 anos, vai fazer 6. Ou eu estava comentando o Vasco fazendo essa cartilha, ou o Vasco estava rebaixado. E aí tu vai empilhando vexames. Você vai empilhando derrotas. Você vai empilhando tristezas. E agora, né, o Elias Júnior, lá da Band, falou, olha, quando chegar o Fernando Diniz, eu não dou 5 jogos para estar na zona de rebaixamento. Irmão, nem chegou. Nem chegou e o Vasco já está lá. Eu fico imaginando se o Vitória tivesse com os 11, desde o início do jogo. Ia ser uns 4 vitórias hoje, não é possível. Porque o Vasco, ele dá um branco. E aí, meu irmão? O cenário, sabe, é com requinte de crueldade. É com requinte de quem quer cair. O Vasco, na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, França, faz força para ser rebaixado. Para ser rebaixado. E aí tu vai empilhando vexames. Você vai empilhando derrotas. Você vai empilhando tristezas. E agora, né, o Elias Júnior, lá da Band, falou, olha, quando chegar o Fernando Diniz, eu não dou 5 jogos para estar na zona de rebaixamento. Irmão, nem chegou. Nem chegou e o Vasco já está lá. Não é prêmio só, olha só, gente, não é prêmio só para esse elenco. Porque hoje, pega aqui minha live de manhã, pega aqui quando eu fiquei indignado que a maioria desses jogadores que fizeram uma vergonha na terça-feira tiveram a oportunidade de voltar. Terça não, quarta, né? O jogo foi quarta? Quarta. Tiveram a oportunidade de voltar para fazer mais uma vergonha hoje. Porque a vergonha, a humilhação que o torcedor, que a instituição, que a marca Vasco passou internacionalmente falando, não foi suficiente. Porque, cara, é incrível como só piora. Gente, não é possível. Isso daí não é normal não, cara, na moral. Isso não é normal. Só piora. Nem nos piores momentos do Barbieri. Olha que foram muitos, hein? Foram muitos. A gente não viu um time tão frouxo, tão covarde, tão apático, tão desconexo, tão, sabe, não se importando com o que está acontecendo em campo. E eu falei aqui que não é possível esse elenco não estar rachado. Que não é possível esses caras estar correndo. Você vê na atitude de um erro de um colega como é que o outro reage. Tá visível, gente. E aí, o problema é que, para mim, quem rachou esse elenco vai continuar lá. Quem é um dos responsáveis? Porque quando você vem para uma coletiva e tu fala assim, sendo um diretor de futebol, eu não gosto desse cara. Meu irmão, acabou. Acabou o lado profissional. O Felipe tinha que ser mandado embora naquele dia. Quando nós falamos isso aqui, teve gente que apoiou. Não é defender o Capasso. É defender um produto que custou 10 milhões de reais. Porque se o Felipe fala isso do Capasso, ô França, ele fala de qualquer um, França. Qualquer um. Ele fala até do funcionário que vai lá e abre o portão para ele, entrar com o carraço dele lá, poxa. Será que o torcedor não está entendendo isso? Como um diretor de futebol,
vai fazer uma crítica pessoal a um ativo do clube. E é a mesma coisa quando o segurança bateu lá no torcedor e teve gente batendo palma pro segurança. Gente, olha aqui, olha que ponto chegou esse Vasco. Olha o nível de profissionalismo. Olha o nível que nós estamos presenciando. E teve gente que achou bonitinho. Ele fala, se tu gosta do Capasso, eu não gosto. Que isso? Comigo aqui ele não joga como? E aí o reflexo está aí. Porque já chegou até nós. Mas agora nós seremos os levianos, seremos os abutres. E nós vemos batendo nessa tecla aqui, está errado. Tem alguma coisa errada aí dentro. E outra coisa, está fazendo esse tipo de gol, esse tipo de virada é de quem quer cair para a segunda divisão, gente. É a cartilha. Nós temos experiência de causa. Nós estamos nesse negócio aqui há muito tempo. Eu tenho um canal há 5 anos, vai fazer 6. Ou eu estava comentando o Vasco fazendo essa cartilha, ou o Vasco estava rebaixado. Papo reto. E aí você para olhar o tipo de apresentação do elenco. É simples, é só você parar para olhar o tipo de... Deixa eu só printar uma tela aqui. Apesar que isso aqui está gravado, depois eu volto. É só você parar para observar o tipo de atuação, o tipo de jogadores que entram. Tá o Lloyd dando calcanhar, meu irmão, e ninguém chamou a atenção do cara. Tá o Lloyd dando toquinho de calcanhar na zaga. Mais uma vez o Piton se envolve nos 2 gols do Vasco. No primeiro gol, quem deu condição foi quem, França? Piton. No segundo gol, quem é que não sai? Piton agarrado na trave de novo. Será que ninguém fala Piton, pelo amor de Deus? Será que não tem ninguém? E eu falei aqui, olha, essa zaga do Vasco, ela não trabalha em linha, né, quando tem que sair. Eles não conseguem se comunicar, França. Eles não conseguem sincronizar, sabe? O balanço da zaga, ele tem que ser sincronizado. Porque senão alguém sempre vai dar condições. Já tem um homem certo da sobra, ó, você sobra. Os demais saem. Não. No Vasco não funciona. E olha, eu vou te falar, hein? Se não é o Luiz Gustavo hoje, seria uma vergonha maior. Maior. E outra coisa, não sei o que está acontecendo com o Léo Jardim. Não sei. Sei. E aí tu vai empilhando vexames. Você vai empilhando derrotas. Você vai empilhando tristezas. E agora, né, o Elias Júnior, lá da Band, falou, olha, quando chegar o Fernando Diniz, eu não dou 5 jogos para estar na zona de rebaixamento. Irmão, nem chegou. Nem chegou e o Vasco já está lá. Hoje o Vasco conseguiu, meu irmão, fechar com chave de ouro. E eu falei aqui, quando o Felipe maltratou o Lineker, o jornalista, que o caminho da humildade é o caminho, é a honra. E o caminho da soberba é a queda, é a vergonha. E parece até que a gente vive pagando pecados aqui, sabe? Como torcedor, como canal, como quem cobre, parece que a gente vive pagando pecados. Porque parece que isso não vai acabar nunca. Porque, não, agora vai, olha, chegou um aí, que é ídolo da torcida, esse daí, ele sabe o que o torcedor quer, ele sabe. Tá aí. E aí vamos colocar, irmão, eu venho falando isso aqui direto, e é por isso que eu sou uma pessoa não benquista no Vasco. Enquanto vocês tratarem futebol com amizadezinha, negóciozinho, colegagem, parceragem, não, Léo, você não, se for competente, e eu não estou nem questionando aqui a competência questionável do Felipe na direção do Vasco, não, estou questionando ele gerindo esse grupo, porque o Diniz, coitado do Diniz, o Diniz, rapaz, ele tinha que realmente chegar quando parasse, e aí eu não sei onde o Vasco estaria,
porque esse time aí está totalmente abandonado, largado. Esse time aí virou, rapaz, uma bagunça. Você não consegue entender mais nada desse elenco, nada. Acabou. Se essa galera aí, eu também não sei até que ponto isso é interessante, porque tem jogadores que não têm vergonha na cara. Não, e tem um detalhe, amanhã vai estar todo mundo em casa, com as suas mamães, claro, todo mundo tem família, mas isso também é para não bater de frente. É para não bater de frente com as torcidas organizadas. E aí cada um vai caçar o teu rumo. De repente, cada um vai voltar até num voo separado. Nem volta no voo fretado. Vai ter gente que a mãe não mora no Rio de Janeiro. Já vai direto lá para Salvador, já vai direto lá para o Acre, para onde tiver que ir, meu irmão. Tá ligado? Para poder passar o dia. Aí, tu não vai saber a hora que o cara vai chegar aqui. Porque esse elenco não tem coragem de enfrentar dificuldades. Se tivesse, no jogo do Puerto Cabello, o que eles fariam? Botariam a cara. Elenco não tem coragem, sabe? Diretoria não tem coragem, presidente não tem coragem, todo mundo se camufla. Mas você torcedor, e eu, você bota a cara, né? Todo mundo sabe que tu é Vasco na tua rua, não sabe? Todo mundo sabe que tu está sendo humilhado aí, né? Então, meu irmão, olha só. Eu falei na live de manhã. E ele fez 2 mudanças. Tirou o Cocão e tirou o Hugo Moura. De início. Deixa eu acabar com isso daqui. E ele pegou e tirou. Eu falei, olha, pelo menos mexeu no meio campo. Mas eu cheguei a falar, por mim, nenhum deles que tomaram de 4 jogaria. Nenhum deles. Nenhum. O Vasco poupou contra o Palmeiras para tomar de 4 do Puerto Cabello. Irmão. Aí hoje, né? O Vasco foi favorecido. Aprove o Vasco ser favorecido. França. Aprove. Mateuzinho faz uma besteira, dá uma cotovelada, acho que no Paulinho, é expulso ainda no primeiro tempo. E o Vasco encontra o gol no segundo. O cenário estava... Mas aí o Vasco é assim, ó. Não. Tá fácil demais pro vascaíno. Eu não vou deixar esses caras ter um final de semana em paz. Eu não vou deixar, irmão. Não vou deixar. Já sei. Vou ativar o modo frouxo, o modo fralda. Porque o Vasco, um homem a mais, o que o Vasco faz? Recua suas linhas. O Vasco recua suas linhas, França. E dá campo pro Vitória, com um homem a mais. Era para ser o contrário. E o Vasco amassou até os 20. Aí depois parece que o Vasco também entra no modo, vamos poupar. Não é Sandy Júnior, vamos pular, não. Vamos poupar, ou se poupar. Aí começa a tirar o pé do acelerador. Aí começou a dar campo pro Vitória. Aí o Vitória começou a enxergar uma possibilidade, começou a espetar o Vasco. E aí o senhor Felipe Coutinho, o nosso Esperi, o nosso cria da base, né? Volta Coutinho, volta Gabriel Peck, daqui a pouco volta Marlon Gomes. Te vive disso, irmão. Olha o que o Vasco se tornou. Jogadores que nunca ganharam nada. E a gente, se bobear, tinha até uma estátua ali pro Felipe Coutinho também. Vasco vai ser um museu. O que vai restar é só estátuas. Porque jogadores e estátua não joga, né, irmão? Não que a estátua que esteja lá do Bob não mereça estar lá. Mas é essa carência, essa necessidade de ter alguém para você poder se apoiar. E a gente vem batendo na tecla, ó, o cara tá mal. E eu aqui não sou covarde. Olha, o Coutinho, no início da temporada, o Coutinho veio bem. Aí emplacou 4 jogos, morreu, irmão. É incrível. Para o Coutinho estar bem, ele tem que ficar 15 a 20 dias parado no estaleiro, para depois ele engrenar, né? Ele andar. E hoje mais uma partida horrorosa. Horrorosa! Horrorosa a partida quando o Puerto Cabello. E, cara, não consegue. Cara, olha só. Se você não consegue competir contra o Vitória com um a mais, na boa, eu fico imaginando se o Vitória tivesse com os 11, desde o início do jogo. Ia ser uns 4 Vitória hoje, não é possível. Porque o Vasco, ele dá um branco. E aí, meu irmão? O cenário, sabe, é com requinte de crueldade. É com requinte de quem quer cair.
O Vasco, na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, França, faz força para ser rebaixado. Para ser rebaixado. Eu acho que vocês estão querendo isso, não é possível. E aí eu vou repetir. Fernando Diniz vai chegar na segunda-feira, deve ter ido também viajar e ver a mãe, ou ver alguém ali que ele gosta, que ele estava no Rio. Irmão, se não encostar uns 5 ou 6 desse elenco titular, choque de ordem, começar o pau quebrar lá dentro, mas com força, começando com a demissão do Felipe. É a primeira coisa. A primeira coisa, demitiu o Felipe. Mas, Pedrinho, você não vai ter essa coragem. Ele vai ficar lá, dentro do CT. Vai ficar lá falando que não gosta de jogador A, B ou C. Irmão, você não é mais jogador de futebol. Quando tu jogava bola, tu era mascarado e tu sabe que tu era. Mas tu jogava bola. Eu não posso falar que tu não jogava. Jogava muita bola. Só que os tempos mudaram. Esse papinho de, não gosto, daqui no meu, não joga comigo. Isso não existe, irmão. Isso não existe no mundo moderno. E para mim, você é um dos principais responsáveis disso tudo que está acontecendo dentro do Vasco. E agora, sério, Fortaleza. Semana que vem, antes disso, Lanús. Eu não vou nutrir nenhuma esperança. Pode tudo mudar, tudo ser lindo? Pode. Mas eu não vou ser desonesto com você. Até esse exato momento aqui, hoje, o Vasco faz a cartilha do rebaixamento. Começou o ano para o Vascaíno. Começou. E agora, o Diniz vai ter que ter muita força, porque o Diniz ele chega no mesmo cenário que ele chegou em 2021. No mesmo cenário, é o mesmo. E, meu irmão, para mudar aí o astral, porque a primeira coisa é mudar o astral, né, França? É mudar a expectativa dos jogadores, é a primeira coisa. É isso, cara, vou embora, né? Não sei se eu faço, é isso que eu falo, mano, como é que faz vídeo amanhã de manhã cedo? Na boa. Descansar, galera. Ó, beijo, obrigado por estarem aqui conosco, obrigado por acompanhar, vocês são fantásticos. Sensacionais. A gente, né, aqui lamenta, a nossa parte a gente tenta fazer, né, com o maior profissionalismo. Mas quem jura que tem que ser profissional, que o Vasco é profissional, não trata o Vasco à altura. Olha só, você, né, é um torcedor profissa, não que você seja profissional, mas você se comporta como tal. Você faz a sua parte, mas enquanto for assim, essa balbúrdia dentro do Vasco, enquanto os caras tiverem coragem de chegar e falar na cara, assim, na cara dura, fulano comigo não vai, porque, cara, rapaz, nem o Eurico tá. Eu nunca vi, olha que Felipe, eu nunca vi o Eurico, tá? Fala, olha só, esse aqui comigo aqui, enquanto eu estiver aqui, não joga. Não me lembro. Se fez, não me lembro. Né? De repente, a minha glicose, né, já consumiu a metade dos meus neurônios. Mas, olha, parabéns. Parabéns. Ah, e se o Eurico fez, você fez igualzinho a ele. É isso. Rapaz, o tempo é o senhor da razão. Fui.